falaram para mim: ah, Janine, às vezes eu já perdi a paciência com os meus filhos, né? Falei palavras agressivas. E agora? Porque eu fico preocupada porque eu falei essas palavras agressivas. Então, assim, ó, muitas vezes, quando o pai está lá com a criança, ele não tem a paciência, dana, fala que o filho não vai conseguir fazer certa coisa, vai lá e já faz. Isso, às vezes, deixa a criança assim, com um sentimento de inferioridade. Então, o que o pai que já fez essa situação ele pode estar trabalhando com o filho e o que o adulto que já passou por essa situação, ele pode estar se autotrabalhando para conseguir vencer esse obstáculo. Então, o que essa pessoa pode fazer? A criança vai lá de novo no comportamento. O pai está lá, não sabe o que faz, e aí o filho está lá naquele comportamento. O pai olha para a criança e fala: filho, papai ou mamãe tem certeza que você consegue fazer. Vamos lá, vamos fazer? Então, faz aí que o papai ou a mamãe está aqui para ver você fazer essa atividade aí que você tem que fazer, certo? Então, assim, pessoal, esperar a criança executar a atividade. Por mais difícil, por mais impaciente que às vezes a gente fique, tem que ter a paciência do processo da criança, tá? Uma coisa que tem acontecido muito ultimamente é no online, né? Os pais estarem ajudando o filho ali numa determinada atividade que o pai passou e aí não conseguir fazer essa atividade. Então, o que acontece? Não está conseguindo ali fazer aquela atividade, o pai já vai lá e pega a mão da criança, ou já muda a folha, fala que está errado. Não, mesmo que a criança errou, respira fundo, fala que está conseguindo, vê o que pode fazer para se a criança sapateou ali porque não ficou do modo que agrada ela, corrigir, né? Fazer novamente até conseguir executar a atividade. Isso acontece tanto com a gente também, às vezes no nosso trabalho. Às vezes certas atividades a gente também não dá conta ali de estar realizando. Então, o que acontece? Às vezes, essa criança interna, quando a gente também passou por isso, dá birra. Então, a gente, às vezes, acha que tem que largar aquilo ali, desistir do projeto, e não é bem assim, tá, pessoal? A gente tem que continuar fazendo, porque senão essas palavras que foram colocadas, né, que foram agudizadas na nossa infância, vão ali permanecer e a gente não vai dar conta de realizar os processos que a gente tem que realizar na vida. Então, por isso que muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem ter um plano de carreira, elas não conseguem ter um plano de estudo, elas não conseguem ter um plano de desenvolvimento, porque lá na infância foi fixado que elas não iriam conseguir estar executando isso. Então, aquilo ali fixou na parte cerebral, né? Lá na parte límbica, então ficou a crença de que não se consegue. Então, essa crença, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser modificada, porque se ela não for modificada, a pessoa não consegue, tá realizando, tá fazendo as coisas. Então, é muito importante e está sendo trabalhado numa constante construção, certo? Isso é construção. Se eu não consigo hoje, mas eu continuo treinando, eu continuo tentando, né, na expectativa, né, de realizar o projeto, eu vou trabalhar que eu posso. E aí, quando eu consigo, eu
aumento minha confiança, aumento minha segurança, e isso vai tornando uma coisa rotineira do meu dia a dia, fazer minhas funções que eu tanto almejo. Então, pessoal, é importante a gente estar sempre buscando o que a gente almeja e está realizando, tá? Isso é treino, é construção diária e é exercício de paciência. Porque às vezes a gente vai querer perder a paciência até por não estar conseguindo, né, realizar da forma que a gente espera. Então, isso aí precisa ser corrigido e ir estimulando a conquista diária, tá? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, quiser tirar alguma dúvida, viu, pessoal? Pode estar colocando aí nas mensagens que a gente vai abordando o tema. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Mas será que tem alguma característica que a pessoa tem mais dificuldade? Alguns têm mais facilidade? Sim, tem características, né, estruturais da pessoa, onde a pessoa às vezes é mais tímida, ou uma pessoa mais comunicativa, mas tudo isso, pessoal, pode ir sendo trabalhado, tanto na criança quanto no adulto. Então, a partir do momento que a gente muda a nossa forma de abordagem, tanto com os filhos, né, quem tem filhos, muda essa forma com os filhos, como a gente também muda no nosso adulto, isso aí vai sendo mudado gradativamente. A Janilde está perguntando aqui, ó, como que consegue ser corrigido isso? Então, é treino diário. Por exemplo, se eu acho que eu não consigo realizar determinada tarefa, eu tenho que começar o treino diário dessa tarefa e trabalhar no meu inconsciente, no meu consciente, que eu sou capaz de realizar. E que muita coisa tem que ser treinada. Às vezes a gente vai ter que repetir várias vezes, né? Porque muita coisa é prática. Igual, por exemplo, se eu não tenho experiência em decoração, um exemplo de bolo, não adianta eu querer fazer um bolo decorado da primeira vez e achar que vai sair perfeito igual de uma boleira que trabalha há 10 anos. Vou ter que fazer uma construção, um treino da técnica. Então, a gente vai trabalhando essas técnicas na gente, dentro do que a gente almeja, e aí vai sendo conseguido com esse treino diário, tá? Então, assim, se a gente tem desânimo no dia a dia do treino, provavelmente a gente vai ter dificuldade em conseguir. Assim como é a criança. Se a criança dá uma birra, né? Quando os pais ali a orientam, o pai já vai e mima fazendo, é a mesma coisa a nossa criança interna, né? Eu dou birra e já para a minha construção. Aí eu vou ter dificuldade em conseguir continuar executando aquela determinada situação. Então, é treino, vocês entenderam? Constante. Vai ter dias que, infelizmente, eu vou falhar? Vai. Mas eu vou falar, não ficou tão bom e eu vou tentar melhorar, né? E à medida que eu pego a confiança que eu consigo, eu vou estar em constante evolução de conseguir cada vez melhor e com mais facilidade. Então, a gente tem que ir construindo isso aí sempre diariamente, tá, pessoal? Mais alguma dúvida até agora? Oi, Mariana, tudo bem? Pessoal, às vezes, o que acontece? Outra coisa, a gente deixa o desânimo abater a gente e a gente não executar certas coisas. Assim como, às vezes, as crianças, tá?
elas têm, muitas das vezes, dificuldades. Por exemplo, quando é a primeira vez que vai fazer uma atividade ali, elas vão dando a birra, e às vezes o pai vai permitindo fazer troca com a criança para não fazer a criança ali executar aquilo. Só um minutinho que eu vou aceitar o Leandro aqui. Só um minutinho que ele está entrando, pessoal. Só um minutinho. Está conectando. E aí, Leandro? Tudo bem? Tudo certo. Ó, eu já estava falando aqui com o pessoal enquanto eu estava te esperando, que você foi demorando. Pessoal, é o Leandro, vocês já estão acostumados a ver a gente fazer troca de bate-papo, tá? Tudo jóia, gente? Então, pessoal, o que acontece? Como eu estava falando, às vezes o pai, a mãe aceita aquela birra ali da criança e já desiste. Da mesma forma é a gente. Se a gente dá birra com a nossa criança, deixa a nossa criança interna, dá birra com a gente não vai conseguir executar a tarefa que a gente precisa. Então, é não deixar, tá? Que nós permitamos essa criança interna nos dominar, e sim nosso adulto interno. Quer falar alguma coisa para o pessoal, Leandro, dentro desse tema, que eu fiquei de responder para o pessoal? Sim. Bom, eu acho que o mais interessante é que as coisas vão mudando, né? E como lidar com crianças foi mudando também, né? Então, existem várias linhas que falam que essas crianças têm nomes diferentes, de criança diamante, arco-íris, né? E eu acho que o principal fato que a gente tem que saber, e saber como lidar, é como se comunicar. E eu acredito que falar a verdade é mais do que importante. E também o que eu acho que é muito, mas muito importante, é olhar nos olhos da criança. Porque a criança, quando ela perceber que você está equilibrado, é a resposta para todas as questões dela. É ali que ela vai ter confiança em você. E quando você erra nas suas condutas, é difícil depois corrigir, né? Então, eu acho que esse é o principal fato, né, Janine? Eu acho que é manter a conduta de uma forma positiva e sempre buscando a melhor forma de comunicação, para depois não se arrepender. Isso. E o que a gente tem que pensar é que tem vários comportamentos e temperamentos, né, Leandro? Então, tem criança que ela insiste mais na birra, tem criança que é mais do mundinho dela, fica ali na brincadeira, fica ali na concentração dela. Então, assim, cabe aos pais entender a característica do seu filho para ele poder acessar essa criança. Se é uma criança birrenta, o pai for comportar dando a birra assim como a criança, vão ficar dois dando birra. Se é uma criança mais do mundinho dela, não adianta o pai querer acessar ali a ferro e fogo, vem aqui, vamos fazer isso, menino, porque não vai conseguir. Aí vai achar que o menino tem algum problema, né? Tem alguma limitação, e não é bem assim, certo? Tem a característica de cada criança. Você quer falar um pouquinho, Leandro, sobre essas características? E uma coisa muito interessante que você falou é o seguinte: conhecer a outra pessoa é muito importante. E uma criança que ainda tem uma forma de se comunicar mais difícil, né, vamos dizer assim, você é o adulto, né, não a criança. Então, quem tem que não fazer birra é você, né, não a criança no caso. Então, eu acredito muito que nós que trabalhamos com peridologia, a Constituição da Íris mostra muito a peculiaridade de cada um, né? Então, só o fato, né, Janice, a gente pode até falar um pouquinho só da diferença das cores dos olhos. Para quem é leigo, não precisa nem falar de Constituição, já mostra muito que alguns são mais comunicativos, outros são mais introvertidos, outros vão ser mais mediadores, né? Outros mais melancólicos. Isso, né? Mas o lado mais emotivo, tem uns que já vem com muitas pessoas, né, Janine? Então, já são mais fechados.
tem uma conduta já meio restritiva. Então, o lidar com esse serzinho tem que ser diferenciado mesmo. Concordo com você. Então, pessoal, essa mudança, e essa mudança tem nós mesmos, né? De irmos firmando nosso posicionamento, de conseguir realizar, não achar que não vamos, né, conseguir, o deixar que o que foi impregnado em nós de limitação nos bloqueie, vai ajudar muito. Leandro, você consegue lembrar de alguma coisa que na sua infância te falaram que até hoje fica latente, que você tem que às vezes estar trabalhando diariamente? Nossa, tem uma coisa assim que eu reparei depois que eu repliquei muito meu pai, né? Que é o famoso deixa pra lá, não, deixa pra lá. E é uma luta eterna, uma luta diária, você não repetir isso. Porque você, vamos dizer assim, somatizou, né? Você criou esse vínculo e aquilo fica intrínseco em você, fica dentro de você. Então, é uma coisa que você tem que tomar um cuidado muito grande. E uma coisa que eu queria falar, que você estava falando, e me veio muito na cabeça, é que o trabalhar o interno, ele é mais do que importante do que qualquer outra coisa. E você já viu a gente tratar a criança e não tratar o pai e a mãe? É meio complicado isso aí, porque tudo está girando em torno ali do sistema, né, da família, de como as coisas acontecem ali dentro da família. Então... E aí você vê, né, Janine, que muitas vezes o pai e a mãe vêm falar, nossa, a criança é ansiosa, a criança tá gritando, né? E como você trata, né? Como você é à frente dessa criança, que é o início de toda essa questão que a gente está conversando. Isso. Uma coisa assim que eu lembro muito latente da minha infância é a questão assim, que meu pai era muito espertinho na questão de, às vezes, na escola, né, passar meio batido. Então, assim, não fazer as tarefas, não dormir até mais tarde, né? Aquela preguicinha ali, minha avó às vezes falava para mim, seu pai dava muito trabalho na escola, né? Eu tinha que pagar professora particular para ele, tinha que isso, tinha que aquilo. Então, assim, às vezes a gente fica pensando, mas será que eu tenho que ser meio que assim também, né? Para passar na bamba também? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas informações, dependendo do jeito que elas são passadas, a criança fica ali meio na dúvida. Tanto é que minha avó conta que quando eu terminei, né, na época era pré-escolar, eu falei assim para ela, agora eu já formei no dia da formatura, que já tô com diploma, não preciso ir mais para a escola, tipo assim, né? Já posso me ver livre ali. Então, por quê? Por conta de uma informação que tinha que ser meio que, né, passar logo, terminar logo. Então, os pais têm que tomar cuidado com essas informações, porque depois vai ter que ser trabalhado para corrigir. Os pais são grandes exemplos, né? Eu tenho um de 7 anos aqui que eu vejo que cada frase que eu falo, daqui 2 semanas, 3 semanas, ele fala, pai, mas você falou isso? Você tem que tomar um cuidado muito grande mesmo, tem que se monitorar continuamente, né? Até porque você tem as suas questões fora ser pai, ser mãe, né? Uhum. Que são as questões emocionais que você tem que trabalhar. Então, é continuamente observar suas condutas. Mas eu acho que o mais fantástico, que isso me ensinaram quando o Lorenzo, meu filho, tinha uns 3 anos de idade, falar o seguinte, olhe nos olhos dele e fale com ele. Isso eu acho que é o que é o crucial para qualquer coisa, né? Então, você tentar entender ele também é muito importante. Isso. Pessoal, alguém aí tem mais alguma pergunta para fazer para a gente? Para a gente dando sequência aqui nesse bate-papo. Leandro, conta um pouquinho para o pessoal como que é a sua forma de atendimento aí na sua cidade, conta a sua cidade para o pessoal. Sou de Piracicaba,
Piracicaba, São Paulo, né? O meu atendimento, eu trabalho com a iridologia, mas muito focado na microsemiótica irídea, que é esse lado emocional dos traumas, né? Trabalhamos também com a Björk Werneck, né? Que é a acupuntura alemã, e trabalhamos com a fisionomia, né? E buscamos fazer parcerias dentro de empresas também para trazer esse trabalho não só individualizado, mas também para grupos, né? Para a gente conseguir fazer maiores condutas, né, Janine? Acho que isso quanto mais a gente conseguir atingir em alcance, melhor vai ser sempre, né? Isso. E você conta para o pessoal, Leandro, você está atendendo agora nesse momento também online ou só presencialmente? Como que tá? Com certeza, né, Janine? Nós temos que trabalhar online, por quê? Não só pela necessidade de execução, mas principalmente porque muita gente está com medo de sair de casa, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente faz algumas analogias, a gente já pode ajudar as pessoas à distância, e muitas terapias que a gente trabalha, a gente pode trabalhar com essa parte da ansiedade, da depressão, então dá para a gente fazer muitos trabalhos online, né? Isso. Você também está fazendo aí também, né? Também estou fazendo atendimento online, atendimento presencial e também, em alguns casos, grupo de risco, atendimento em domicílio, tá, pessoal? Então, a gente vai fazendo esses atendimentos para ajudar o pessoal. Leandro, o que você acha? Final de semana que vem, a gente tem um bate-papo sobre essa questão aí que você levantou do medo, né? Que as pessoas estão tendo. Como controlar esse medo, né? Porque a gente sabe, pessoal, que ter medo é normal hoje diante dessa situação. Mas o que a gente não pode permitir é que esse medo nos domine, porque esse medo dominando, ele vai gerar em nós situações de adoecimento. Porque a gente fica ali em estado de alerta, né, Leandro? O tempo inteiro, e isso desgasta a nossa parte imune, a nossa barreira protetora. Então, nós temos que trabalhar esse medo até para evitar o adoecimento. O que você acha da gente falar sobre isso nesse bate-papo semana que vem? Acho perfeito e acho que é o tópico do momento, né? Não sei quanto a você, mas a cada 100 casos, 90 é crise de ansiedade ou pânico, né? Uhum. Então, todo mundo que está ligado a isso nesse momento. E é como você disse, é mais do que comum sentir medo. O que não é normal é você entrar em pânico em alguns fatos, né? Isso. Então, o nariz começa a escorrer, você já entra em pânico. Então, são vários pontos que você tem que observar. E eu acho que isso é muito importante. Surgiu uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Está vendo? Criança muito custosa e que tenta de todas as formas chamar atenção, mesmo quando tem atenção. Como lidar com isso? Por favor, acaba sendo agressivo. Então, o que acontece? Você pode falar para a gente se essa questão da atenção é com a mãe ou com o pai? E se a criança é do sexo masculino ou feminino, por favor? Porque, além de uma explicação que eu vou dar agora, essa informação é muito importante. O que acontece? A gente sabe que tem a época do desmame, né? E que às vezes chega outra criança também na família, né? Ou não. Então a criança acaba sendo ali ou o reizinho, né? Ou a rainha da casa, e o medo às vezes de perder o trono, né? Quando eu falo perder o trono, não é só para outra criança que chega, até mesmo para a figura paterna ou para a figura materna. Na hora que os pais estão dando atenção um para o outro, acaba fazendo com que essa criança tente chamar mais atenção. Então, o que os pais têm que tomar cuidado? A atenção também tem que ter um certo limite. Eu não posso mimar demais essa criança, porque senão, quando essa criança sentir que ainda deseja mais, ela vai agir de forma mais agudizada na birra e mais agressiva para chamar atenção. Então, é do sexo masculino, né? De 2 a 5 anos as crianças.
é mais com o pai. O que acontece? Provavelmente essas crianças, né, passam muito dia com a mãe, estão ali querendo atenção, e quando o pai chega, a criança quer chamar atenção para desgastar a relação do pai e da mãe. Então, o que os pais têm que fazer ali naquele dado momento? A criança chegou, vai começar a dar birra, ó, agora sou eu e fulano. Vai chamar o pai ou vai chamar a mãe pelo nome. Não vai falar assim, papai ou mamãe, porque papai e mamãe tem que dar atenção. Aí a criança vai entender assim, ó, agora eu sou que quer ter atenção. E não, né, o pai ou a mãe ter atenção um do outro. Então, é dividir os momentos. Na hora de ser papai, na hora de ser mamãe e na hora de ser marido e mulher. Entendeu? Nessa hora não fala nem a palavra papai, nem pai, nem mãe para a criança, porque senão a criança quer o papai e quer a mamãe. Aí ele vai dar birra naquele momento. E isso aí vai desgastar o relacionamento dos pais, porque os pais vão ficar sob estresse e aí perde a paciência e muitas das vezes desgasta até o relacionamento deles, porque a criança roubou toda a cena, aí na hora de você estar lá junto com o seu parceiro, você já está exausto, certo? Ó, principalmente aqui, ó, ela está falando 2 anos e meio, né? Eu tinha entendido que era de 2 a 5. Então, 2 anos e meio. Então, é uma fase que acabou ali, né? Ou está terminando o aleitamento, né? Materno, para algumas mães, né? Então, assim, é uma idade que a criança ainda quer sugar da mãe. Então, quando o pai chega, ele vai disputar o poder do sugar a mãe mesmo, tá? Da oralidade. E qual que é a forma de demonstrar essa oralidade? Dando birra, esperneando. E tem um outro detalhe ainda, Janine, a gente não sabe também como a mãe é com a criança. Muitas mães restringem o pai de fazer as coisas, né? Não dão essa liberdade. Eu acho que 2 anos e 5 meses talvez nem tenha mais fralda, mas nunca deixou trocar uma fralda, nunca deu um banho. E aí, quando vem para ter a relação com o pai, fica mais difícil, né? Então, acho que tem que ver esse lado também, né? Isso. Buscar ter um equilíbrio para não ter um desgaste, gente. Então, separar, ó, novamente, vamos voltar lá, ó, separar, né? Quando é papai, e quando é mamãe que vai estar ali no momento com a criança, que vai estar dando atenção, que vai estar ajudando essa criança. Quando o momento é do pai e da mãe, não falar a palavra papai e mamãe, né? Usar os nomes do casal, certo? Ou os nomes que o casal usa ali entre eles. Então, separar os momentos. E não pense que porque a criança tem só 2 anos e meio, ela não entende. Porque ela entende, às vezes, até mais do que você. Porque como a criança está as crianças estão muito estimuladas hoje em dia, elas estão muito espertas. Então, elas têm sim a noção, né? E se você deixar, elas conduzem a situação ali e os pais ficam para trás. Certo, pessoal? Pessoal? É por aí mesmo. Isso. Mais alguma coisa, Leandro? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que o que você falou está perfeito. E exatamente a conduta tem que ser seguida certinho. E esse detalhe que eu comentei da mãe, que eu acho que tem que observar. Mas é por aí mesmo. E assim, como eu falei desde o começo, dialogando, né? Mesmo a criança não fala muito direito ainda, mas vai dando o caminho certo para ela, porque você vai colher o fruto lá na frente. Isso. Né? Agora, muitas vezes você fala assim, nossa, eu tô falando, não é possível, tal. Daqui a um tempo você vai colher. Você está ensinando uma coisa para a criança, daqui a pouco ela vira a chavinha, ela vai funcionar. Então, é acreditar também no que você também pode trazer para a criança. Isso mesmo. Leandro, então, semana que vem a gente aborda a questão do medo. Vamos encerrar, porque a gente está na frequência de vídeos curtos, mas que fique fixado na mente das pessoas.
Então, nada de muito bate-papo. Até semana que vem, tá? Um abraço a todos, pessoal. Um abraço a todos.